Já estamos aqui com o presidente do Sindicato dos Contabilistas, Rui Rocha, que também é contabilista. Vai falar sobre as principais mudanças do imposto de renda, como você deve se organizar para não deixar na sua última hora e mais detalhes aí, né, Rui? Bom dia, né, Rui? Embora essa seja uma pergunta bastante básica, a gente não pode deixar de perguntar para você, né? Quem deve fazer a sua declaração de imposto de renda? Bom dia, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Top FM. Bom dia, muito obrigado pelo convite, pela Top FM e participar mais uma vez dessa jornada em relação à declaração de imposto de renda e que a gente hoje está tentando explanar quem são as pessoas obrigadas a fazer a declaração de imposto de renda. Certo. Primeiramente, são as pessoas que teve rendimentos tributados no valor de R$ 28.559,70. O que são rendimentos tributáveis? São rendimentos aqueles que a pessoa trabalha, ela é funcionário de alguma instituição, ou ela é sócia de alguma empresa, tem o Prolabore, ou ela tem rendimentos de aluguéis. Então, todos esses são rendimentos tributáveis. Então, se a soma desses valores acumulados for igual ou superior a R$ 28.559,70, ela está obrigada. A segunda hipótese é que se os rendimentos isentos ou não tributáveis a somatória deles forem R$ 40 mil, também estariam obrigados. O que são rendimentos isentos e não tributáveis? As poupanças, se tiverem rendimentos acima de 40 mil, ou os sócios que tiverem a distribuição de lucros, que são também rendimentos isentos ou não tributáveis, a somatória deles, se for acima de R$ 40 mil, também está obrigado. As pessoas também que tiveram ganho de capital. O que seriam os ganhos de capital? Aquele que tem um imóvel, certo? E na declaração do ano anterior estava um determinado valor e ele vendeu este imóvel, certo? E teve o seu ganho de capital. Então, um exemplo, estava lá um imóvel, R$100 mil, ele vendeu esse imóvel por R$200 mil, então certo. Ele tem um ganho de capital. Então, também ele está obrigado. As pessoas que tiveram movimentação em bolsa de valores, aplicação financeira em bolsa de valores, também estariam obrigados. Um detalhe também, as pessoas que tiveram em 31 de dezembro a somatória de bens e direitos, que são bens, veículos, imóveis e direitos, saldos bancários em aplicação, conta corrente, poupança, a somatória de R$300 mil também estão obrigadas. E tem assim alguns casos esporádicos, que são as pessoas que tiveram rendimentos rurais, que tem imóvel rural, às vezes uma colheita ou movimentação de gado, que a somatória dessas receitas foram R$ 142.798,50, também estão. Essas são as principais obrigatoriedades. Depois existem algumas particularidades que não são a regra. Certo. Bom, e obviamente quem não atingiu todos esses limites, então não precisa se preocupar em fazer declaração. Isso. Ele não precisa se preocupar, ele estaria desobrigado. Certo. Mas você tem um detalhe que se às vezes no ano ele for funcionário e ele num determinado mês ele teve o rendimento do salário mais as férias, às vezes tem uma retenção de imposto de renda naquele mês. Certo. Se assim ele desejar fazer a recuperação desse valor que foi, nada mais simples do que ele fazer a declaração e ele terá essa devolução do dinheiro. Rui, uma pergunta que eu acho que muitas pessoas têm é com relação a todo esse dinheiro arrecadado pelo governo, para onde vai? Isso, na realidade existe algumas arrecadações do governo específicas. E o imposto de renda, ele entra no Caixa Geral da União. E isso daí, depois ele é dividido entre o custeio do governo federal, bem como a participação dos municípios e através de projetos e algumas coisas em questões dos deputados, que eles conseguem verbas. Certo. Que foi o caso de Bauru, que nós conseguimos aqueles 118 milhões para implantação do Fundo de Tratamento de Esgoto.
Certo. Bom, então efetivamente volta, né? Para a cidade, para a população. Isso, uma parte desse imposto ele volta. Tá certo. Rui, o período de entrega das declarações já começou, né? Desde da semana passada, né, depois do carnaval, não foi isso? E quais foram as principais mudanças? Que todo ano sempre tem uma alteração ou outra, né? Isso, basicamente elas têm assim se modificado muito pouco, né? Mas em linhas gerais o valor um pouquinho foi acrescido, o valor da inflação em valores da base de cálculo. Também houve uma novidade, que as pessoas que assim entregarem as declarações e que quiserem contemplar os seus dependentes, os dependentes que tiverem em 31 de dezembro, 12 anos ou mais, serão obrigados a ter destacado na sua declaração o CPF dela. Então, as pessoas que ainda não o fizeram têm que se dirigir à Receita Federal para fazer o cadastramento desses dependentes. Tá certo, Rui. Bom, os contribuintes também devem ficar atentos, né? Muito atentos na hora da declaração do seu imposto de renda. Quais são as observações que você daria, né, para as pessoas que já estão começando a separar a papelada, né? O que eles devem prestar mais atenção na hora da sua declaração? Isso. Hoje existem vários programas que são vinculados à própria Receita da Declaração de Imposto de Renda, que são a DIRF, a DEMED, a DIMOB. Então, esses daí são programas que se entrelaçam dentro do sistema da Receita Federal. Então, o que eu oriento? Pegar todo e qualquer rendimentos tributáveis ou não tributáveis que houve a movimentação financeira, separados, bem como todas as despesas, como médico, escola, despesas médicas, planos de saúde. Então, separar, colocar ele numa pasta e ali começar a sua declaração de imposto de renda. Tem que fazer isso, né? Não adianta muito... Bom, tem gente que é mais organizada, mas tem gente que fala, ai meu Deus do céu, onde eu coloquei aquele determinado pagamento, não é verdade? Como todo ser humano e em especial brasileiro, nós deixamos um pouco... Para a última hora, um pouquinho, né? Então, Rui, a gente está perto de 1 mês e meio aí para a entrega das declarações. E como é que as pessoas podem se organizar ainda mais para não deixar tudo para a última hora? Você tem um escritório de contabilidade, acho que deve viver isso, né? Não é verdade? Na última semana, gente desesperada ligando, pelo amor de Deus, me faz a minha declaração de imposto de renda. Como é que a pessoa pode se antecipar? Guardar o papel é uma delas, mas existem outros detalhes também? Isso, existe sim. Durante então o exercício, procurar ter uma pasta em seu escritório, em sua residência e colocar todos os documentos que se achar necessário para fazê-lo. Posterior a isso, acredito eu que deveríamos, se você não tem o conhecimento técnico para fazer, porque muitos trabalhadores têm as suas atividades particulares. É verdade. E como ele não tem esse conhecimento técnico, às vezes eu oriento a procurar um profissional na área de contabilidade, tem vários escritórios, várias pessoas da sua confiança para fazer essa declaração e você fará o acompanhamento disso. Até porque, não é, Rui, se a gente preencher alguma coisa errada, isso dá um problema muito sério lá na frente. Isso. Como eu acabei de falar, tem muitas declarações acessórias que são feitas durante o exercício para que seja confrontado com a declaração. Então, isso hoje, por uma falha, por um esquecimento, por um lançamento errado, sim, poderia sim cair na malha fina. Isso é muito... não é um bicho de 7 cabeças, porém é desgastante. Certo. Nós que temos as nossas atividades profissionais, você tem que se deslocar novamente à Receita Federal, ter filas, Então isso, se você assim procurar um profissional da área de contabilidade, acredito eu que você terá bem menos dor de cabeça. Rui, eu também estava ouvindo aí umas matérias, né, sobre o assunto e dizia com relação à entrega do imposto de renda. Quanto antes a pessoa entregar, que principalmente aqueles que têm imposto a restituir, eles vão receber isso antes. E aí tem algumas pessoas dizendo que seria melhor até deixar um pouco mais tarde, né, porque aí a restituição vem lá para o final do ano, outubro, novembro, dezembro, quando as pessoas estão até um pouco apertadas financeiramente. Tem um pouco de correlação essa questão da entrega, né? Quando entrega antes, recebe antes ou deixa mais para o final para entregar, para pegar a restituição lá no final do ano. Como é que você vê isso? Isso, na realidade, existe assim uma regra perante a Receita Federal,
em relação, sim, quem entrega antes deverá recebê-la antes. Porém, também existe uma regra perante a Receita Federal que tem algumas categorias que são pessoas maiores de 65 anos, pessoas deficientes, pessoas que têm alguma anomalias em relação à cadastrada na Receita Federal, elas têm uma ordem cronológica para receber. Então, sim, existe sim essa verdade que quanto antes você entregar, antes você vai receber. Mas em relação a essa demora, realmente também a Receita Federal, ela corrige todos os meses, pela taxa Selic, a sua restituição também. Tá certo. E o calendário começa, o pagamento das instituições começa a partir de que mês? Isso depende muito do caixa da União, mas hoje a União ela tem sempre se antecipado. Acredito que a partir do mês de junho, julho, já começa a ter as suas restituições. Tá certo. Rui, e quais são os principais cuidados que o contribuinte deve tomar na hora de fazer a sua declaração? O que ele tem que prestar atenção para não cometer um erro na hora de preencher a declaração? Isso, basicamente são as receitas, que são os rendimentos tributáveis, como nós falamos, todos os rendimentos que foram auferidos em relação a salários, a retirada pro labore, a aluguéis, isso aí deve ser declarado. Bem como todas as suas despesas, que são as despesas escolares do titular ou dos seus dependentes, as despesas médicas, e as despesas que se achar necessário. Tem muita gente que hoje está fazendo a doação do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Então, se o fez, ele pode fazer a diminuição do imposto, no qual o Sindicato dos Contabilistas ele tem esse projeto no qual ele apoia fazer a doação para projetos de Bauru. Rui, eu conversei com algumas pessoas com relação a instituições de caridade, entidades e tudo mais. Em alguns casos, né, eles fizeram a doação, mas depois parece que a Receita não aceitou, porque a entidade não prestou contas. Tem que ter um cuidado também com essa doação? Na realidade, são dois tipos de doação. Você faz aquelas doações mensais, que às vezes tem algumas instituições que lhe procuram, que você faz aquelas doação mensal. Essas não são dedutíveis do imposto de renda. Ah, certo. E existe os conselhos, que você entra no site da Prefeitura Municipal de Bauru, faz um pré-cadastro e ali você faz uma doação. Até dia 31 de dezembro você pode doar 6%. Posterior a ela você doa 3%. Aí você faz esse pré-cadastro, você escolhe a instituição que você assim desejar e o projeto que você assim desejar. Então você já não precisa esse dinheiro ir para a União para depois fazer um trabalho inverso para trazer para o projeto. O dinheiro já fica aqui mesmo, né? Aqui por Bauru. Tá bom. Rui, vamos supor que a pessoa teve algum problema ou se atrasou e não conseguiu fazer a declaração no prazo correto. Quais são as sanções que existem? Tem multa nesse caso, né? Como é que é isso tudo? Isso. O primeiro problema é a parte cadastral, certo? A partir deste momento, a Receita Federal não vai mais emitir a certidão negativa junto à Receita Federal. As penalidades ela tem uma multa mínima de R$ 165 a ser paga, certo? Ou 1% do imposto devido a ser pago. E aí tem que apresentar a declaração mesmo atrasado, exatamente. Né? Quando você assim apresenta a declaração, você já recebe uma notificação para fazer esse recolhimento. Bom, e para a gente finalizar, quais são aí as dicas e o recado que você dá para as pessoas que já estão preparando a sua declaração, né? Como fazer para que tudo saia corretamente, para que a pessoa não fique aí, não tenha surpresas ali na frente? Exato. O que eu aconselho é ela fazer isso com muita tranquilidade. Isso é uma vez por ano. Sai da rotina, porém é uma obrigação que nós temos como cidadãos para prestar as contas para a Receita Federal. Fazer com muita tranquilidade, separar todos os documentos que achar necessário e se tiver alguma dúvida, caso não tenha esse conhecimento, procurar um contador, um profissional da área de contabilidade, porque ele tem um conhecimento do dia a dia, então ele pode auxiliá-lo a fazer.
Perfeito. Rui, muito obrigado. Só uma última questão. Me parece que você, aí, junto com o sindicato, está elaborando no mês de abril um evento, né, num dos shoppings aqui da cidade, até para orientar as pessoas, né? A data ainda está sendo definida, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre este evento. Isso. Na realidade, como eu sou presidente do Sindicato dos Contabilistas, na minha gestão eu estou fazendo um projeto de cidadania e nós estamos fazendo um atendimento em um dia no Boulevard Shopping, certo. Que vai ser num final de semana, né? E volto a comunicar vocês, que esse atendimento ele é gratuito e é um dia para fazer, nós não fazemos a declaração de imposto de renda, e sim nós orientamos como fazer a declaração de imposto de renda. Então está aberto à população toda. E isso daí é um projeto social do Sindicato dos Contabilistas. Tá certo, o Rui falou que ainda a data está sendo combinada, mas provavelmente vai ser no comecinho de abril, e aí tendo essa data, com certeza a gente vai anunciar. Provavelmente será no dia 8 ou 9. Tá bom. Rui, muito obrigado, sucesso para você. Eu sei que esse é um período que você vai ter bastante trabalho, tá bom? Um abração para você. Fica aqui mais uma vez o seu bom dia para o